E, impressionantemente, quando eu comecei a falar de marketing digital, ele olhou pra mim e falou assim, mas esse negócio aí dá resultado? Eu falei assim, o quê? Tipo, que mundo que você vive? Aí eu olhei e falei assim, cara, depende. Quantas horas você passa por dia nas redes sociais, no Instagram? Aí ele me olhou com uma cara estranha assim, aí eu falei, vixe, peguei logo um cara que não mexe com rede social. Ele falou assim, passo o dia inteiro. E assim, então é isso, né? Enquanto você tá aí o dia inteiro nas redes sociais, usando, consumindo conteúdo, eu tô tentando te vender. Mas eu acho que a gente vai... O algoritmo realmente vai continuar servindo a gente e as empresas vão ter que gerar um conteúdo de comunicação, de conexão. Acho que o futuro das redes sociais é a base das redes sociais, o que sempre foi, é se socializar, juntar pessoas em volta de um assunto em comum e, enfim, falar bem, falar mal, mas que nem a Melody diz, falei bem, eu falei mal, falem de mim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chairocast. Hoje a gente tá aqui com esse time de peso, né? O Henrique, responsável pela performance aqui na agência Chairo, o Gabriel, responsável pelas redes sociais aqui na agência Chairo, e o Danilo, nosso grande diretor de arte, que embora não seja exatamente um especialista de marketing digital, tem muita bagagem aí, tem bastante experiência como usuário aí e entusiasta das redes sociais do marketing digital para falar. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre marketing digital, né? Então vamos tentar falar um pouquinho aí de uma maneira ampla o que a gente pensa, o que a gente tem enxergado como tendência, e eu tenho certeza que vai ser um episódio bem legal. Bom, eu já vou começar falando aí que eu gosto de falar, e não preciso mais ficar olhando para a câmera, né? Eu vou falar com vocês para a gente conversar um pouquinho aqui. Gente, falando sobre marketing digital, ontem, por acaso, eu fui na barbearia cortar o cabelo para vir gravar aqui, e eu achei muito engraçado que o menino que cortou meu cabelo, o menino tem 18 anos, ou seja, um nativo digital, né, que a gente chama. Ele é de uma geração que ele nasceu com a internet funcionando ali, e aí ele começou a perguntar aquele papo de barbeiro, né? Pô, o que você faz, tal, não sei o que tem. E, impressionantemente, quando eu comecei a falar de marketing digital, ele olhou pra mim e falou assim, mas esse negócio aí dá resultado? Eu falei assim, o quê? Tipo, que mundo que você vive? Aí eu olhei e falei assim, cara, depende. Quantas horas você passa por dia nas redes sociais, no Instagram? Aí ele me olhou com uma cara estranha assim, eu falei, vixe, peguei logo o cara que não mexe com rede social. Ele falou assim, passo o dia inteiro. E assim, então é isso, né? Enquanto você tá aí o dia inteiro nas redes sociais, usando, consumindo conteúdo, eu tô tentando te vender. Mas o que mais me impressionou foi, em pleno 2023, alguém que, vamos dizer, já é nativo digital, nem fazer ideia das possibilidades do marketing digital. Então, um dos principais pontos, eu acho, é que mesmo com o crescimento nos últimos anos, tem muita gente que nem percebeu ainda O nível de consciência, a possibilidade. Não sei o sentimento de vocês, mas eu vejo que muita gente nem entendeu para que serve ainda, né? Legal. E até falando desse, quanto tempo a pessoa passa no digital? Fevereiro desse ano saiu uma pesquisa falando do Brasil em si. As pessoas passam uma média de 10 horas diárias na internet. Caramba. Internet em geral. Sim, muito tempo. Desde usando Waze, pesquisa, YouTube. E nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, YouTube, uma média de 3 horas e 14 minutos diário. Meu, é muito tempo. É muito tempo. Você pega isso num mês, é quase 4 dias. Quase não, dá 4 dias ali da pessoa usando direto, sem parar. E ela talvez, por tanto conteúdo que ela vê, ela não consegue entender se, dá resultado, mas a rede social não é só dancinha, tudo. É que não, é muita informação e a gente acaba brigando ali pela audiência desse público, né? Exato. É um ponto importante. Como ser assertivo, trazer a atenção dessa audiência ali nas redes sociais, porque é muito conteúdo diariamente que as pessoas consomem, né? E a gente fala até do êxito de como o tráfego, como a questão do marketing nas redes sociais tá tão entrelaçado na natureza dela que as pessoas estão vendo anúncios o dia inteiro e elas não se sentem incomodadas. Exato, nem percebe às vezes. Não percebem, às vezes clicam porque o anúncio acaba virando uma base de confiança. Minha mãe mesmo, volta e meia, cai sempre numas lojas que eu falo, você viu essa loja? Você viu no Reclame Aqui? Da onde sobre que ela apareceu, onde né? que ela apareceu? Olha lá se tem certificado seguro e tal. Mas, tipo, as pessoas estão acostumadas a ver a venda para elas como um conteúdo normal. É por isso que, cara, eu amo o algoritmo, né? Tem tanta gente, minha noiva, por exemplo, ela odeia ver anúncio, odeia. Mesmo se for coisa que ela tá buscando, ela odeia. Já eu não, eu enxergo como um jeito que, eu busquei alguma coisa no Google,
busquei um tênis no Google, o mesmo tênis, da mesma marca, da mesma cor, às vezes vai aparecer pra mim no Instagram por 2, 3, 4 vezes até eu entrar, até depois de eu comprar. Eu amo isso, porque isso facilita o tempo, facilita a pesquisa de preço, tudo isso que eu tô buscando. É poder na mão do consumidor, né? E aí o que eu acho mais engraçado da galera que já tem o hype ali das redes sociais é a galera que fica nessa pira do algoritmo. Porque o pessoal fica, preciso satisfazer o algoritmo, preciso... Qual que é o novo hack? Não, agora é postar no Reels, é postar de dia, é postar verde, amarelo, áudio, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que no final das contas, o algoritmo ele serve a uma pessoa apenas, ao usuário. Sim. E aí as pessoas se esquecem do usuário dentro da produção de conteúdo, ali dentro das estratégias, e começam a focar muito no algoritmo em cima do próximo hack. Então, qual que é o hack da vez? É a música. Aí ele coloca a música, dá ali uns 3, 4, 5 dias, a música não funciona mais. Qual que é o hack agora? O hack agora é, sei lá, começar a bater na mão no vídeo, porque vai criar uma diferenciação. E aí o cara fica sempre indo de gatilho em gatilho, não à toa que, não sei vocês, mas eu abro o meu Reels, aí tem um áudio em alta lá. Esses dias apareceu um meme lá do barbeiro, que o cara se jogava, entrava na barbearia e se jogava. Deu 5 minutos que eu vi esse meme, eu vi outra barbearia fazendo exatamente igual. Então, assim, poxa, é legal você modelar, fazer formatos parecidos, é interessante, eu não tenho nada sobre a modelagem, mas, quanto conteúdo a gente não vê que é a mesma coisa? Tem um influenciador que aparece aqui pra mim, às vezes, eu nunca vi nada original desse cara. É sempre assim, modelando vídeos que já deram certo, que funciona dependendo do objetivo dele, mas assim, não existe criação de conteúdo. Então, poxa, se eu fosse resumir, tá até na bio do meu perfil, se eu fosse resumir uma dica, assim, essa é a dica pra você que tá assistindo aí. Uma dica pra quem quer acertar nas redes sociais ou qualquer questão nesse sentido foca no usuário, foca no público, foca na pessoa. Porque tá cheio de gente por aí fazendo um conteúdo pra empresa que acha que seria muito interessante, sendo que, na verdade, se aparece um post parecido daquele do concorrente, o cara nem vê. Ele passa direto, ele fala, nossa, que coisa chata. Aí, quando é a empresa dele, quando é o negócio dele, não, muito legal eu ficar listando aqui todos os meus serviços. Cara, é chato. E é tão rápido essa questão de aproveitar trends, músicas, que essa semana o Instagram liberou, não sei se vocês viram ainda, mas liberou um tópico que chama Trends de músicas. Quando você tá lá no Reels, aí aparece o áudio, às vezes tá áudio em alto, às vezes tá um símbolozinho pra cima. Agora tá a palavra mesmo trending. Quando você clica lá, ele aparece o top 50 músicas que estão mais em alta no Instagram no mundo, global. Isso atualiza, tão rápido que você entra hoje, amanhã já vai ter outra no top 5, no top 10, ou às vezes o top 50 já mudou completamente. E antigamente era Billboard, né? Era. Você ficou no top 50 da Billboard, ficava lá 1 mês, 2 meses. Agora é praticamente diário. Diário já muda, já. E falando até em Billboard, indústria musical, pra você ver o poder das redes sociais, eu vi esses dias que a Anitta e não sei, outros artistas ali estavam reclamando, porque o pedido da gravadora agora é que você emplaque um sucesso no TikTok, no Reels. E não é assim que você faça uma boa música para as pessoas ouvirem. Óbvio que eles sempre queriam sucessos, mas assim, agora você precisa fazer uma música boa, ela tem que ser vendável, ela tem que ter uma letra legal e ela ainda tem que vir acompanhada de uma dancinha. Porque se ela não tiver uma dancinha, a música não gira. Então, olha que doideira. A rede social, que na verdade é só um meio, ele virou, assim, um ditador de formato para outras indústrias, como música, que teoricamente não teria nada a ver. Sim. A gente para pensar, falando sobre o algoritmo também, sobre a polarização, né? Sem querer entrar em detalhes de política e tudo mais, mas a gente observou que quem era de direita só via conteúdo de direita, quem era de esquerda só via conteúdo de esquerda, e cada um estava achando que estava dentro da sua bolha e abafando. Quem não tinha exatamente uma posição ali definida, não se importava, acabava vendo o conteúdo dos dois lados, porque o algoritmo não sabia o que mostrar. Sim. Ele ficava mostrando o conteúdo dos dois, mas quem tinha sua posição definida só viveu dentro da sua bolha. E aí isso daí gera um negócio que a gente chama de viés da confirmação, né? É tipo quando você acha que vai chover, pega o guarda-chuva, sai de casa, e aí não chove, o que acontece? Você nem lembra que você pegou o guarda-chuva. Agora, o dia que você sai com o guarda-chuva e chove, você fala assim, eu tinha certeza, eu sabia. Então, essa questão do algoritmo sempre te retroalimentar com aquilo que você já está acostumado a consumir, acaba gerando esses efeitos, né? Você fala assim, não, tá todo mundo falando só disso. Eu lembro quando, na pandemia, a gente ficou muito focado em marketing digital.
você abria, pelo menos o meu Instagram, só tinha gente falando de lançamento, só tinha gente falando disso. E aí, às vezes, eu ia conversar com um amigo, o amigo falava, o que você tá falando? Nunca ouvi falar desse negócio. Então, é aquele viés que o algoritmo acaba sendo bom por um lado, mas ruim nesse sentido, porque você não descobre coisas novas, né? Eu tenho uma prática que eu tenho ali, não vou citar aqui pra não ser cancelado, que o Danilo já tentou cancelar o podcast, né? Então, eu não vou forçar a barra aqui. Mas eu tenho ali pessoas de tribos diferentes que eu acabo discordando e de múltiplas tribos, assim, porque eu quero entender o que essas pessoas gostam, do que elas estão consumindo, o que elas defendem. Porque, daqui a pouco aparece alguém nesse sentido ali pra gente anunciar aqui dentro da agência, criar um projeto, e aí eu não vou entender nada do universo dessa pessoa, né? Então é um exercício aí que eu recomendo pra galera que quer dar uma refrescada aí nas ideias. Exato, importante. E aí um ponto importante, falando dessa questão das trends, o que está em alta, o quão vale a pena você ficar focando só na questão de trend, de ficar em alta, de criar um conteúdo que vai viralizar. Ainda mais falando em questão de empresa. Quando você é um criador de conteúdo, é mais fácil, bem mais fácil. Faz umas dancinhas ali, dependendo do conteúdo que você crie, mas é mais fácil você se adaptar. Mas em uma empresa que fala talvez com o consumidor final, ou enfim, B2B, fala com outras empresas, o quão é viável você ficar correndo atrás sempre de trends para viralizar de fato, para alcançar uma audiência. E se conseguir de fato, essa audiência vai ser uma audiência limpa ali, que vai, legal, vi aqui um videozinho dessa empresa, agora eu vou lá comprar. Ou não, é só uma pessoa que realmente viu por alguns segundos, passou lá e nem lembra mais. Cara, isso lembra muito o que a gente falou no outro episódio sobre cultura. Porque senão fica algo não sustentável, né? Sim. Aí a pessoa vem pela dancinha e descobre que a empresa não tem dancinha. Descobre que a empresa não tem essa cultura de ser assim, ou não tem nenhuma ligação. Fica só pela propaganda, né? Pelo resultado da propaganda. É aquilo, né? Aquilo que você usa como isca é, na verdade, o que a pessoa está procurando. Então, se ela procura, vou chamar que é um conteúdo de entretenimento, vamos chamar a dancinha como isso, de humor, algo do tipo, é isso que você tem de melhor para oferecer ela, porque às vezes você vai apresentar um conteúdo, um outro conteúdo, vamos chamar de infotenimento, né? Então, eu tenho um conteúdo sério, mas eu apresento ele com humor, eu apresento ele dentro de uma contextualização ali de algo que está na moda, aí beleza. Ali eu ainda estou falando de um assunto específico. Agora, por exemplo, a gente vai aqui como agência, e aí a gente faz todo o conteúdo que sair, a dança de axé que está na moda, vai no máximo um dançarino de axé ali, alguém que gosta de dançar, seguir a gente. Então não faz muito sentido. Você pode, às vezes, acho que expressar uma parte da personalidade da marca através desse tipo de coisa. Mas não dá para ser 100%, né? Acho que o Gabi pode falar um pouco mais sobre como funciona esse processo de dividir as tags ali dentro de uma linha editorial, né? Aqui na Chairo a gente trabalha muito dentro do planejamento de conteúdo, né? De social media, estratégia, as tags de conteúdo, a linha editorial. E dentro da linha editorial a gente separa exatamente uma tag para hype, né? E dentro dessa tag a gente pensa em memes, em conteúdos que seriam engraçados, talvez até uma dancinha se fizer sentido, porque o objetivo dessa tag, cada tag tem um objetivo, o objetivo dessa é viralizar, né? Trazer cada vez mais uma audiência nova, alcançar essas pessoas e fazer com que elas engajem com essa publicação. Exato. E aí fala até de uma coisa muito interessante que a gente tem hoje dentro do nosso processo aqui de social media, que é essa questão do conteúdo humanizado, né? A gente entendeu que, poxa, durante muito tempo, e ainda tem muita gente, né, no mercado que acaba fazendo isso, e tem até alguns clientes que tem esse escopo que atende mais aqui dentro da agência, que é o post art, né? O post padrão ali. Uma arte criada pelo designer, imagens, usando um banco de imagem, às vezes usando um banco de vídeo, ou usando até uma foto estática do produto e tudo mais, que por um certo tempo funcionou. Mas hoje em dia, se você realmente quer jogar o jogo da rede social, você precisa ter um conteúdo mais humanizado e original, né? As redes sociais, as plataformas, elas valorizam muito o conteúdo original. Então, aquele conteúdo ser seu proprietário. Porque eles sabem que isso vai acabar se destacando dos outros, porque a rede social está cheia de copia e cola, enfim. Então é por isso que hoje a gente oferece essa possibilidade para o cliente da gente captar um conteúdo. Então realmente,
vai o Gabriel, outro social media ali, direcionar toda a captação, vai a equipe para fazer a captação disso de maneira profissional, com qualidade, com uma boa imagem, porque hoje em dia um bom celular já faz uma boa imagem, então eu não tenho como oferecer menos do que um celular para o meu cliente, então a gente vai com microfone, com tudo mais, e o principal, né, porque o cliente ele olha ali a câmera, olha o microfone, ele fala, esse é o segredo, então deixa eu fazer uma conta aqui, ó, quanto custa uma câmera profissional, vou comprar uma câmera e já era, acabou meus problemas, sendo que na verdade o grande trabalho é o que está por trás disso, é a questão intelectual, de direcionamento, de acompanhamento, de intencionalidade, que foi o que o Gabriel falou. Cada conteúdo ele tem um porquê. Sim. Então, o Henrique também pontou, poxa, fazer a dancinha e tal não vale a pena. Se você quer só aumentar, às vezes, seu hype, e esse é teu objetivo e tá claro, beleza. Agora, o que eu vejo é muita gente assim, fazendo dancinha, ou fazendo um conteúdo ali que não tem muito a ver com a empresa e tudo mais, e querendo venda no final. Sim. Ou muitas vezes até o contrário, fazendo um post baita comercial com cara de Casas Bahia, assim, tipo, compre agora. E, o cara tá lá pra ter a sensação, igual o Dan falou, de, às vezes, ver uma propaganda e nem sentir que é uma propaganda. Então, assim, questão básica, se coloca no lugar do usuário. O que você gostaria de ver lá no perfil? Eu vivo falando pro pessoal do time, se você fosse essa persona, se você fosse uma mulher de tal idade com tal interesse, se fosse um homem de tal idade com tal interesse, que tá dentro do público-alvo dessa empresa, você gostaria de ver esse conteúdo independente de qualquer coisa? Se aparecesse para você, a gente tem sempre um case de um projeto que não é nosso, mas de um cemitério que tem um perfil baita legal. Sim. E acho que ninguém aqui nessa mesa quer ser o consumidor final de um cemitério. Obrigado. Não tão cedo. Mas a gente olha o post e a gente acha legal. Então, assim, é entender um pouco essas questões sensíveis e saber o que eu tô querendo com aquele post. Porque se eu criei ele com um objetivo, ele tem que cumprir aquele objetivo, né? E a questão de conteúdo humanizado nem se compara, né, com conteúdo padrão banco de imagens, porque a gente tem vários clientes, se não todos, que possuem captação, alguns clientes que estão na Chairo há alguns anos já, que não tinham captação de imagens há um tempo pra cá. A gente fez alguns testes, a partir do momento que a gente captou imagens dessa pessoa, começou a fazer conteúdos bem semelhantes, às vezes, o conteúdo, o escrito, a linha de design, igualzinha, basicamente, sem as fotos dela. A partir do momento que tem as fotos dela no Instagram, o engajamento, duplica, triplica e assim vai. Porque, de fato, a gente tá falando de redes sociais, né? É o que a pessoa quer, Muito é relacionamento. Isso. Não dá pra você só colocar imagem photoshopada, banco de imagem, aquelas pessoas felizes dando positivo. Mano, a gente esquece o ponto importante da rede social, né? A gente não, né? Todo mundo acaba esquecendo o ponto importante da rede social, que são as pessoas. O algoritmo, ele é importante, mas o algoritmo é sobre pessoas. Ele é sobre preferências, ele é sobre separar as pessoas em caixas e ver o que cada pessoa quer ver, o que cada pessoa está interessada, né? Exato. E o social da rede social, falando de uma mídia um pouco mais antiga, né? Ele quebra a quarta parede ali e a conversação começa a ser de via dupla. Então eu vejo muita empresa também que ela quer só comunicar, sendo que a rede social é um lugar de conversar, né? A gente estava falando esses dias sobre a rotina no Twitter, né? Sim, eu ia falar dele agora. E eu modelando alguns concorrentes de um cliente nosso, eu comecei a olhar e falei, deixa eu ver a atuação aqui. Aí eu gosto de pontuar assim, melhorias também para o nosso cliente entender como que ele talvez poderia atuar naquela fraqueza do concorrente dele. E, basicamente, nesse nicho que eu tava olhando, que é baseado em suplementação, ninguém trabalhava bem o Twitter. Era sempre uma réplica de conteúdo. Às vezes, ali, falsamente, tecnicamente, existia um conteúdo criado só pro Twitter, mas não engajava. Então, eu tinha um perfil lá que eu tava modelando, que tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, e quando você vai pro Twitter, ele tinha, 4 mil, com engajamento de 2 curtidas. Então, assim... Não faz sentido. Não sei o que você pensa disso, Dan. Eu, particularmente como usuário de Twitter... Desculpa, mãe. Como usuário de Twitter, cara... ela vai querer me internar. Como usuário de Twitter, cara, eu gosto da conversa que as marcas têm com as pessoas. Não tem como a marca tá lá, querer causar
né, o seu burburinho e não tá se relacionando com as pessoas. Ela levanta a pauta para discussão, ela levanta, tipo, resolve problema. Não adianta falar, tipo, pintar o mundo perfeito e falar que o Nubank tem cliente que não tem problema, ou a Vivo tem muito problema e, inclusive, eu resolvo muita coisa no Twitter com a Vivo. E para mim isso é uma prática de rede social. Eu estou socializando com ela, resolvendo o meu problema que eu tenho com a empresa como cliente. Já fiz compra baseada no Twitter também. De postar algo que eu tava precisando. Volta e meia eu posto pra ver se alguma empresa pega ali meu tweet. Eu tô precisando tanto de tal coisa. Aí alguém vai e fala, você conhece tal marca? Roupa, esse tempo atrás, achar roupa plus size. Eu fiz lá, eu coloquei todas as marcas que estavam, a Riachuelo me respondeu. Legal. Aí colocou, a gente tá trabalhando tal sessão, logo logo vai ter novidade. E chegou as novidades, foi. Olha que legal. É que o principal diferencial do Twitter é que nenhuma outra rede social tem, ou até tentou, mas não substituiu o Twitter, é a conversa, né? É a conversa e o top trends ali do mundo, ou do Brasil, E gera que toda a estão discussão sempre em em alta. volta. E gera toda a discussão em Então, o alta. Twitter, muito tempo o pessoal achou que morreu. Só que agora o Instagram vai lançar o Twitter dele, né? Então, eu vi que o Instagram tá trabalhando nisso, mas você acredita que vai passar o Twitter? Porque tem várias outras empresas que tentaram e não conseguiram, né? Eu acho que vai acabar passando pela base de usuários que já tem, sabe? Exato, Por tem você- esse benefício. Às vezes né? você tem um botãozinho que você clica ali, que já vai logar com sua própria conta do Instagram, você não vai precisar criar outra, Aham. e já tá lá. É tipo um benefício novo na sua conta do Instagram, sabe? Eu acho que ele vai acabar dando uma passada. Até porque quando o Elon assumiu o Elonzinho, né? Elonzinho, querido, quando o Elon assumiu o Twitter, inclusive ele já saiu, né, como CEO, ele é dono lá, mas ele não é mais CEO. Quando ele assumiu o Twitter, a primeira coisa que ele fez foi apertar um botão de limpa para poder tirar perfis falsos, abandonados e tal, o que reduziu muito, né, a base. E o Instagram faz isso já há muito tempo e tem uma base alta ainda, mesmo fazendo isso. O expurgo, né, que ele faz anualmente ali. E ele já vinha, vamos dizer, falando de empresa meta, né? Já é o detentor ali da maior base, se a gente contar Facebook, Instagram e WhatsApp. Eles estão afunilando. Hoje, o Instagram passou o Facebook em usuários esse ano, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu e com certeza vai ser uma tendência de alta, não tende a regredir. Então, essa questão da base de usuário é um grande diferencial, mas o principal... voltando, acho, e até trazendo um princípio, eu gosto sempre de trazer princípio, porque às vezes o hack vai embora e o princípio fica, né? Qual que é o jogo que está sendo jogado nas redes sociais hoje? Seja entre Twitter e Instagram, seja entre múltiplos perfis ali dentro de uma rede social só, ou até, às vezes, sobre canais diferentes, sobre TV, Instagram, enfim, atenção. Então, o que a rede social quer é reter a sua atenção. É por isso que o conteúdo que é mais visto, o conteúdo que é mais curtido, o conteúdo que é mais acessado, é mais distribuído, tem mais alcance. Porque ele tá falando assim, opa, se mais pessoas gostaram disso, então eu vou jogar isso para mais pessoas, porque eu vou reter mais pessoas na rede social. E aí eu sinto às vezes que alguns produtores de conteúdo não entenderam isso no sentido de, poxa, eu tenho os primeiros segundos do meu vídeo para reter essa pessoa. Se eu não falo algo muito bom ali para pegar ela, ou se no meu carrossel não tem um gancho muito bom no começo para travar ela, esse cara vai embora. Exato. E aí entra muito falando da parte de estratégia, até para vendas nas redes sociais, é você entender o jogo da plataforma e adequar a sua estratégia com aquilo. Às vezes, pensando nessa questão da atenção dele, você colocar só um conteúdo ali de venda direto. Um exemplo mesmo, um cliente aqui nosso da Chairo mesmo, inicialmente a gente criou uma estratégia falando sobre empreendimento, era foto ali, família feliz, empreendimento no fundo, preço... Venda e pau. Exato, a gente consegue atingir um público que realmente está com um nível de consciência de que, eu sei meu problema, eu sei a solução, olha, a solução tá aqui, beleza, vai clicar, vai comprar. Porém, não é todo mundo. Depois que a gente adaptou, criou conteúdos ali, fazendo um diferencial, mostrando, fazendo um tour pela casa, a mão abrir na maçaneta, mostrando todo o decorado, com uma chamada ali que prende a atenção do cara nos primeiros 3 segundos, o resultado foi bem diferente. A quantidade de pessoas que demonstraram interesse, que se cadastraram e que até compraram, foi bem diferente na questão do primeira chamada de vendas. Então é você entender a jogada ali, igual o Danilo falou. A Renner lá no Twitter
tá se relacionando com os clientes. Eles não estão falando só, ó, galera, linha Compre nova. calça aqui, Isso, né? ó, calça agora aqui, linha Ah, nova que de legal. produtos. Uhum. Não, o Foguinho. Exato, tá interagindo ali com as pessoas, fazendo o que a rede social pede. Em todas, de fato, é assim. E nesse caso desse cliente em específico, você vê como uma trend funcionou pro nicho dele. Uhum. Porque, eu não sei vocês, eu amo ver vídeo que mostra ambientes, tipo, decorado e tal. Uhum. E o que falta pra mim naquele vídeo que eu tô vendo é o link de compra ou de aluguel, alguma coisa. Eu acabo vendo aquele vídeo, só comento lá, nossa, que legal, ou dou um like. Aham. Agora, quando ele tem uma ação extra isso daí, cara, mano, tem Exato. outra alternativa a não ser dar certo. Exato, prendeu a atenção. Prendeu. Ainda tem a sua opção Uhum. ali de, pô, conhece mais. E Vai não- lá pessoalmente, Não vê. modelado com uma cara de vendendo pra mim. Mas Exato. assim, é um conteúdo que todo mundo ama. Sou amiguinho da vizinhança. A verdade é que assim, a gente gosta de modelar as redes sociais, mas tem que entender como as pessoas funcionam. E as pessoas amam comprar. As pessoas amam comprar. Não adianta falar, gente, psicologicamente eu sei que você ama comprar, mas elas odeiam que alguém esteja vendendo para elas. Ainda mais o brasileiro. O brasileiro meio que acha isso meio afrontoso, meio desleal. Como assim você quer me vender? Sim. Mas ele adora comprar. É a doideira da compra. Então, entender essa dinâmica é aí aonde o quê? Foi o que o Henrique falou, pô, juntando com o do Danilo. Se usa ali uma isca de um conteúdo bem parecido com o que ele já está acostumado a consumir, ou seja, conteúdo, não é um anúncio frio e cru. E aí eu jogo esse cara para um lugar ali onde eu vou convencer ele talvez, e quando ele vê, ele já tá ali meio que, pô, comprando a ideia do que a gente tá vendendo, né? Esse é o gatilho de uma das primeiras coisas que tu me ensinou. É o gatilho do desejo. Você gerou o desejo no cliente, baseado naquele conteúdo, e pronto, ele vai lá, vai cair na venda sem nem pensar naquilo. Porque ele tá com desejo. Exato. E é tudo tão rápido essa questão de gerar desejo nas pessoas, como o Cauê falou, de, primeiros 3 segundos do vídeo lá tem que ter uma chamada, tem que ter algo que chame a atenção pra pessoa continuar vendo, que hoje em dia as crianças de mais de 10 anos, pré-adolescentes, estão pesquisando assuntos, coisas que elas querem no TikTok, né? No TikTok, no Instagram. Uhum. Virou a internet ou pra seja, eles, virou né? a internet para eles. E além disso, nós temos o ChatGPT, várias outras inteligências artificiais que, você que vai criar um conteúdo, você que vai, sei lá, buscar qualquer coisa na internet, hoje você vai pesquisar no ChatGPT, na inteligência artificial, que é muito mais rápido e fácil para te entregar exatamente o que você está buscando. É lógico que isso não é 100% confiável, né, o que ele traz, então sempre exige uma busca Assim como a no internet Google. não é, né? Exatamente. Como A todo internet lugar. já não é assim. Mas as pessoas precisam de tudo tão mais rápido e eficiente para elas, né? Inclusive, falando sobre inteligência artificial, acredito que não está na pauta, mas a gente está vendo o ritmo como a propaganda, o marketing para o consumidor tem que ser algo tão mais natural que a Google vai implantar a inteligência artificial no Google Ads, e quando você pesquisar alguma coisa, ele vai te mostrar o resultado sem você ter pré-programado com exatamente as mesmas palavras que você pesquisou. Então, tipo, ele vai praticamente conversar com você. Cara, isso tá muito bom. Além da inteligência artificial, para também fazer criativos de imagem. Você vai subir as imagens e ele vai bolar as coisas. Tipo, a gente tá caminhando a passos largos, um lugar novo. E acredito que, assim, o cliente, nosso cliente, ele precisa focar em fazer o negócio dele e precisa deixar essa responsabilidade de surfar essa onda com a gente. Que é o que a gente tá sempre estudando. É porque, superficialmente, o cliente olha, igual na mudança que o Henrique falou, que teve dentro dessa estratégia. Continuou sendo uma peça, continuou sendo um vídeo, continuou sendo uma arte. Mas existem pontos sensíveis ali que, poxa, é uma coisinha que você muda, é um gatilho de dor, é um gatilho de desejo que você troca, que quando você percebe, muda tudo. Então, a gente gosta sempre de ter esse hábito, né, de teste. De testar. A gente fala pro cliente, quando o cliente entra aqui, poxa, vamos esperar uns 3 meses até a gente ter a melhor performance do seu resultado. Por quê? Pode ser, tem um cliente do nicho de educação que, no mês seguinte a gente lotou uma sala de aula. Funcionou. Tem clientes de outro nicho que eu preciso ali de 1 mês, 2. Mas a nossa estratégia principal aqui dentro da Chairo não é oferecer um produto copia e cola, né? Então, assim, para nicho imobiliário é isso, para nicho educacional é esse, para esse nicho é esse. É tailor-made, né? É tailor-made e sempre criando uma máquina de geração de resultado para esse cliente. Então, eu não quero instalar algo padrão e nunca mais olhar. Eu quero achar qual que é a melhor fórmula para ele, porque a gente
Obviamente, a gente tem um know-how de alguns nichos que a gente executa, de clientes parecidos, às vezes até de praças diferentes, mas no mesmo nicho. E a gente já copiou e colou algumas estratégias. E às vezes não funciona. Porque o público não é o mesmo, o contexto não é o mesmo, existem outras objeções. Então a gente tinha um cliente de um nicho que funcionava muito bem uma estratégia para ele. Em outra praça, a gente percebeu que existia uma limitação ali da questão de distância para esse cliente. E aí a estratégia já tem que ser totalmente diferente. Então é por isso que a gente se baseia até eu gosto de falar às vezes para clarificar melhor, meio que num método científico de pesquisa, onde você tem uma hipótese, a gente vai colocar essa hipótese à prova, depois que ela rodar, a gente vai avaliar os resultados. Se aquele resultado for satisfatório, a gente mantém, caso não, a gente descarta e segue para uma nova hipótese. Então a gente está sempre testando, sempre fazendo um novo ritmo, principalmente porque as pessoas mudam, o nível de consciência dela muda e as redes sociais mudam. Sim. Então talvez o que dava certo ontem, lá atrás, hoje já não dá mais certo. Então não tem como assim, me monta uma maquininha aí, eu vou pagar um valor fechado, me entrega ela e nunca mais a gente vê. Não funciona. Uma hora ela vai começar a decair. Então, o grande diferencial do que a gente acaba entregando é essa questão que a gente nunca para. A gente nunca está satisfeito com o resultado. Está sempre vendo as ferramentas para poder estar otimizando esse resultado. Ainda dentro de inteligência artificial, eu prometo que é a última parte que eu vou falar sobre isso. Temos um viciado aqui. A gente estava falando Confia. a gente tava falando sobre o algoritmo e eu estou fazendo o teste do chat GPT-4. E lá você consegue subir uma imagem e você perguntar para ele baseado na imagem, sem você falar mais nada. Subir a imagem você fala... nos próprios sites está lá o exemplo de uma imagem, de uma foto que tem os balões presos numa linha com uma pessoa. E aí você pergunta, o que acontece se eu cortar as linhas? Aí o ChatGPT respondeu, os balões vão sair voando, baseado na imagem. Então a gente já vê que a inteligência artificial ela está tendo uma leitura muito maior do conteúdo, né? Então o algoritmo ele vai além daquilo que a pessoa vai colocar da descrição, e ele vai começar a observar padrões. Então, tipo, o que hoje acaba rastreando um conteúdo acaba sendo a música, ou acaba sendo as hashtags que a pessoa colocou, o conteúdo vai começar a ser rastreado pelo próprio conteúdo. Cara, isso daí também é outra coisa que vai... no final das contas, tem gente que enxerga a inteligência artificial como uma ameaça. Eu estou enxergando a inteligência artificial como uma oportunidade da gente conseguir ter resultados cada vez melhores. Eu concordo. O negócio é saber operar ela, o negócio é não perder o hype que ela está tendo agora, porque quem consegue entrar agora e surfar nela, ela vai conseguir acompanhar o ritmo dela evoluindo. É que nem Photoshop. Tipo, aprendi Photoshop lá atrás e desde então nunca mais parei. Sim. Quando sai um recurso novo, ele só agrega naquilo que eu já sei. Sim. Eu só prossigo. E outra, ele é mais um facilitador, né? Então, há muita gente fala assim, nossa, social media não vai mais ter emprego, o designer vai perder o emprego e tal. Mas, na verdade, assim, alguém precisa operar essa ferramenta. E alguém precisa saber operar de maneira, vamos dizer assim, mais profissional. Então, eu tava até conversando com um amigo ontem, ele falou, eu precisava aplicar... um produto em um ambiente, joguei lá no chat GPT, ele fez para mim sozinho, ou seja, não precisei de um designer. Pode funcionar? Pode, mas esse cara também podia abrir o Photoshop e fazer isso sozinho. Por que nem todo mundo abre o Photoshop e faz? Porque vai chegar uma hora que vão ter outros tipos de refinamento, então você vai controlar a emoção, controlar a base de dados, controlar talvez um viés de conteúdo ali, então para saber tudo isso e o que fazer com isso, né? Vai precisar de alguém ali no final das contas. É criatividade no final. Criatividade. Agora, você falou sobre a questão do Google. Um ponto interessante é que o Google já faz isso há algum tempo dentro das buscas orgânicas. Então, se não me engano, me perdoem o dado que eu não tenho dado, é de cabeça esse, mas eu acho, assustadoramente falando, que 70% dos resultados de título e descrição das buscas orgânicas têm sido alteradas pelo Google para gerar uma experiência melhor para o usuário. E aí ele já tem, organicamente falando, e agora ele vai começar a fazer isso cada vez mais nos anúncios, né? A gente já tem sentido ali que o Google quer um pouquinho mais de controle lá das contas, mas ele já estava fazendo o quê? Usando de sinônimos e palavras similares dentro do contexto das buscas para trazer outros resultados que não necessariamente estavam fazendo uso daquela palavra-chave. Então, se talvez eu estava procurando por sapato,
mas na verdade tênis seria o melhor resultado, ele tem trazido páginas com tênis, mesmo a palavra-chave não sendo sapato. Então olha que doideira. Mas cada vez mais o quê? Quem que tá no centro disso tudo? Quem que o Google quer agradar? É o usuário. O usuário. É isso. Fato. E a questão da inteligência artificial do ChatGPT, da inteligência artificial de Dine, que tem várias também, acabar substituindo, também concordo que não acho que vai acontecer isso nem no futuro próximo. Porque é questão de se aprimorar. É o que vocês falaram, o que fica é a criatividade. Saber mexer num Photoshop, saber criar um conteúdo, todo mundo sabe. Se você fazer um curso rápido ali, você vai saber. Você vai ser básico, logo, claro, iniciante. Mas quanto mais você se aprimora, quanto mais você consegue usufruir da inteligência artificial e das ferramentas para fazer algo cada vez melhor, só tem a crescer como profissional. Exato. A gente acompanha nossa própria área, tipo, quem veio antes da gente, por exemplo, eu comecei já tem um certo tempo, antes de mim o pessoal usava Corel numa versão que não era tão refinada, e a gente pega antes disso o próprio mercado mesmo de publicidade que o pessoal fazia no papel, colava as coisas e depois ia para uma pós-produção e tal. Então a gente vê como a tecnologia vem agilizando. Eu acho que a inteligência artificial vem para poder encurtar o nosso tempo em certas tarefas. Exato. Então, e democratizar o acesso, talvez, né? Sim. Você não vai precisar ter tanta habilidade ou tanto estudo para poder fazer alguma coisa. Sim, até porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Tipo, tem mercado para todo mundo, tem tudo isso, e a gente vê que no ritmo que a internet está andando, que a humanidade está andando tão rápido, que a gente precisa ter respostas rápidas, eu acredito que a inteligência artificial vem para poder ajudar bastante nisso. Pra gente conseguir executar tarefas mais rápido. Mas aí, acho que você não chegou a comentar, mas me abriu num ponto que é, se vai ser tão democrático assim, se vai ser tão fácil, se eu vou ter tanto acesso, eu preciso ter alguma coisa que seja única minha. Então, que pode ser a criatividade que vocês falaram, mas assim, não basta só eu ser bom de direcionamentos e falar aquilo que eu quero construir para o ChatGPT, para o sistema, para o programa, enfim. Eu preciso ter alguma coisa ali que seja minha. Porque, por exemplo, falando de redes sociais hoje, tem uma porrada de template para post, de qualquer tipo de segmento. Mas por que não são esses os posts que mais dão resultado? Já que eles foram super estudados. Porque, depois que aquele formato passou, já era, né? Já era. Muito doido. Agora, falando de futuro, o que vocês pensam que vai ser o futuro do marketing digital, das redes sociais daqui pra frente? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ainda mais quando a gente tá nessa evolução, né? Então, se a gente olha um período curto, um ano atrás para agora, já muita coisa mudou. Sim. Muita coisa vem alterando e tudo. Mas acho que a questão da inteligência artificial vem para somar, com certeza. Não vejo também como uma ameaça de, agora o cliente vai conseguir fazer as próprias campanhas, os próprios conteúdos. Cara, se o seu cliente tem tempo para fazer todos os conteúdos do mês, tem tempo para fazer toda a estratégia de marketing... Quem tá cuidando do negócio dele, Exato, né? Talvez ele não seja o cliente ideal para você, talvez ele não vai estar faturando da forma que ele deveria para estar te pagando. Cancelamento, vem aí o cancelamento, rapaziada. Então, vai, sim, o pequeno empreendedor que está começando agora, é o cara que faz tudo, administra, finanças, Porque é até importante para ele por estar começando, né? Exato. Para ele ter esse pontapé com as próprias pernas. Exato, isso vai facilitar. Mas o cara que já está no nível ali de já ter uma demanda de clientes para atender e tudo mais, ele não vai se preocupar em, eu vou fazer o meu post agora. Não, ele vai querer um profissional ali fazendo, onde talvez ele vai só dar uma sugestão. A gente vai ter uma promoção tal, então vamos trabalhar uma campanha para a gente aumentar o faturamento desse período e tudo mais. Então, não se preocupe, profissional. Você não vai perder o seu cargo, porque vai ter espaço para todos jogarem esse jogo. Só vai perder se você ficar parado. Exatamente. Gente ruim, entrega ruim, remuneração e retorno ruim. Agora, falando sobre isso, eu acho que, na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais se democratiza, mais o mercado expande. Então, se você olhar lá atrás, antigamente existiam só as agências de publicidade de alto escalão. Por quê? Porque para se fazer um anúncio, sei lá, de TV, de jornal, de revista, se gastava uma fortuna, você tinha que ter uma estrutura grande, eram só grandes players que faziam, então pequenos negócios sobreviviam ali da vitrine, né? Hoje a sua vitrine na internet
é o seu perfil nas redes sociais. Então, às vezes o pessoal fala, mas redes sociais é de graça. Na verdade, a criação ali do perfil é grátis. Se você tá faturando dinheiro através das redes sociais, eu recomendo que você invista de alguma maneira lá. Seja através de produção de conteúdo orgânica intencional, que pode te alavancar, ou seja através, por exemplo, de anúncios. Eu sempre dou o exemplo que o anúncio é como se fosse o teu aluguel, né? E aluguel a gente sabe que quanto melhor o ponto, mais caro ele acaba sendo. Então, assim, quantas vezes você quer pessoas passando na sua loja? É que hoje em dia é o contrário, a sua loja passa pelas pessoas. Antigamente as pessoas passavam por ela. Então, poxa, se eu investir R$500, eu tenho um alcance de pessoas ali, eu tô ali no bairro. Se eu investir R$5.000, eu tô já numa região ali, numa rua mais movimentada. Se eu investir R$20.000, poxa, talvez eu esteja no centro da cidade. Então a mesma coisa vai aqui para as redes sociais. Só que invertendo esse caminho, né? E tendo uma possibilidade infinita de passar na rua das pessoas do Brasil inteiro, né? Sobre o futuro das redes sociais, o que eu acredito é que esse ano o Instagram já passou o Facebook, né? De número de usuários ativos. A gente até fez um post lá no Instagram da Chairo falando mais sobre. E, 100% de certeza que o TikTok vai passar o Facebook também no futuro próximo, talvez já no ano que vem. Tanto é que o Instagram ele criou o Reels por causa do TikTok, né? Isso todo mundo já sabe. E o Facebook morreu? Só tá minha mãe lá usando ele. Pode ver. Ó, uma coisa dessa tendência entre TikTok e o Reels que acaba sendo muito importante. Antigamente na TV a gente falava sobre o efeito Zap, né? Então era o efeito do público ali zapeando, trocando de canal várias vezes. E esse acaba sendo um efeito causado ali pelo incômodo, nada retia a pessoa, né? Então a gente falava, o usuário zapeia muito, né? Em tal horário e tudo mais, ou não reteve ele o conteúdo. E hoje em dia esse formato que vem de Story, depois veio para Reels e juntamente com o TikTok, querendo ou não, é uma réplica disso, porque ninguém aguenta ficar mais que 1 minuto vendo um vídeo. E isso fala muito até sobre um momento de sociedade que a gente está vivendo, mais ansioso, tudo é urgente, você pede uma comida e em 15 minutos ela está na sua casa, então as pessoas, cada vez mais elas querem mensagem de texto instantânea. Então antigamente você mandava um e-mail, a gente estava falando aqui na agência, e 3 dias depois o cliente te respondia sobre se ele ia agendar ou não a reunião que ia ser presencial. Hoje em dia, o cliente manda uma mensagem, 5 minutos depois, se você não respondeu, às vezes ele já tá tipo assim, poxa, me dá uma atenção, você não tá me respondendo. E a gente faz isso também com o cliente, fala, eu precisava do dado e o cliente não tá me respondendo. Então, as pessoas estão muito mais urgentes e isso fala muito sobre essa questão da dinâmica dos conteúdos. Eu já vi, e acho que funciona, até técnica de você fatiar o seu conteúdo em outros conteúdos dentro dele para acelerar ainda mais a dinâmica do vídeo. E aí a pessoa se entediar cada vez menos, ou seja, você faz um efeito de ficar rodando no Reels dentro do seu vídeo para a pessoa sentir o efeito da troca. Então essa é uma tendência que eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu só sei que cada vez mais as pessoas estão querendo tudo mais rápido, com menos tempo e mais objetivo. Eu acho que todo mundo vai precisar de terapia. E tudo isso é um dos motivos de o Facebook estar só em queda, né? O Facebook não é conhecido por vídeos rápidos, nada disso. O que é bom no Facebook até hoje são os grupos, né? Hoje tem grupo de desapego, grupo de um monte de coisa. Sim. E quem tá lá hoje, basicamente, são as pessoas de maior idade, né? Porque quem é público mais ou jovem... comunidades. Vamos dizer que o Facebook virou o antigo blog, né? Que estão nesses grupos, né? Que fazem parte desses grupos. Uma coisa que o Facebook tem, que o Twitter tem e o Instagram não tem, é a possibilidade de você compartilhar o conteúdo na sua própria linha do tempo. Então, no Twitter tem o retweet, no Instagram, para você fazer isso, você precisa compartilhar no seu story. E aí você lança para uma outra plataforma. O story dentro do Instagram é uma outra plataforma, né? É que a gente viu agora há pouco, o nome da plataforma do Instagram é P92. Então o Instagram está sendo um grande conglomerado de projetos ali para ver o que dá certo. E o Facebook e o Twitter tem isso. Eu acho que até por isso que também o Instagram está querendo investir nessa ferramenta similar ao Twitter para poder conseguir ter esse compartilhamento. Porque tem muita gente que coloca texto em foto no Instagram. Ou coloca texto no story. Isso daí já dá um indicador. Então, acredito que ele vai fazer isso e, assim, mano, acho que o Facebook ou ele morre ou ele vai ser reinventado assim de uma maneira violenta, ou a Meta vai acabar juntando ela com o Instagram. Até porque o Elon Musk tem o projeto do aplicativo X.
que é tipo aqueles aplicativos japoneses que você faz tudo dentro deles. Ele tá querendo transformar o Twitter nisso, e eu acho que vai ser uma tendência das demais empresas de tecnologia a fazer isso, principalmente as de redes sociais. Interessante. Até voltando na fala que eu falei sobre a velocidade, né? Entenda-se que é uma questão de expectativa também. Porque não é que não se pode mais usar vídeos longos. O YouTube tá aí para provar o contrário. E para provar muito, funciona muito. Mas assim, quando eu estou no YouTube, eu quero um conteúdo denso. Exato. Eu quero uma aula. Eu quero um estudo aprofundado. Eu quero fui um pra tutorial. ver isso. Eu fui para ver isso. Agora, quando eu estou dentro do Instagram, dificilmente o negócio tem que ser muito avassalador ali para quebrar essa minha rotina, né? Então, mais uma vez, não existem regras fixas, mas existe o quê? O entendimento do comportamento do usuário, né? E até do YouTube, agora tem os Shorts também, né? Então. Que é um conteúdo mais rápido. Exato. Inclusive, você sabia que os influenciadores de Story, Reels e tudo mais são chamados de influenciadores verticais? Que engraçado. Bom, Não, não sabia. É o nome da classificação deles, influenciadores verticais. Legal. Faz sentido, faz sentido. Mas mesmo que o Cauê falou que quando a gente vai no YouTube, realmente, a gente vai, a maioria das vezes, buscando algo já que a gente quer, diferente de quando tá no TikTok, no Instagram. Mas mesmo assim, quantas vezes a gente vai lá e aumenta a velocidade do vídeo porque a gente quer ver mais rápido? Todas as vezes. X2, eu amo você, X2. Hashtag ansiedade, psicóloga patrocina nós. Hashtag Rivotril. Mas é verdade. E até na dinâmica de edição. Eu não sei se vocês fizeram isso recentemente, mas às vezes eu assisto uns filmes antigos. E, gente, que dificuldade para gostar, porque a gente não percebe, mas a edição atual de série, de filme, de vídeo do YouTube, ela também é mais dinâmica. Então, tudo isso faz parte. Por isso que, assim, não é só um vídeo. É um vídeo com algumas coisinhas a mais que, às vezes, a gente não consegue explicar 100% para o cliente, mas a gente já está acostumado sempre a fazer. E você, Danilo, como usuário e como profissional de marketing também, o que você imagina aí do futuro das redes? Eu imagino as pessoas no comando ainda mais. Né? A gente vai continuar vendo aquilo que a gente quer ver, embora as redes sociais, cada uma tenha a sua regra, então ela acabe favorecendo aquilo que está dentro da sua filosofia, mas eu acho que o algoritmo realmente vai continuar servindo a gente, e as empresas vão ter que gerar um conteúdo de comunicação, de conexão. Acho que o futuro das redes sociais é a base das redes sociais, o que sempre foi, se socializar, juntar pessoas em volta de um assunto em comum e, enfim, falar bem, falar mal, mas que nem a Melody diz, falei bem, eu falei mal, falem de mim. Então, eu acho que vai ficar mais claro, principalmente, assim, esse movimento do Facebook, de copiar todas as funções que todo mundo tem. Hoje o pessoal, não sei se lembra, mas Story veio do Snapchat. Sim. Então, tipo, o falecido Snapchat, não tão falecido porque ele tá lá com filtros bons, mas só serve pra isso também. Inclusive, descobri que alguns casais de namorados se comunicam pelo Snapchat, é a rede social deles. Eu nem quero saber o que eles lá fazem fora, Eu também não, mas... Lá fora o Snapchat é ainda muito Sim. utilizado. Aqui no Brasil, que os brasileiros adoram o Instagram, né? Porque lá fora não é Inclusive, tanto. por exemplo, nos Estados Unidos, o uso do WhatsApp não muito é tão menor, alto. muito menor. Lá o pessoal usa o iMessage, que a gente fica no iPhone, tem o holofote, tem as Achando coisas. ruim, né? E o pessoal usa isso daí. E pra aqui lá. o iMessage não funciona. Não Pra funciona. ver que não tem também regra, porque existe uma questão social, Sim. às vezes de apego do nome, de apego do uso de uma função. Pra mim, o WhatsApp bombou no Brasil pela seguinte mentalidade: troca de mensagens gratuitas. A Sim. gratuidade fez o brasileiro vir pro WhatsApp, sendo que, na verdade, ele precisa de um celular, de um plano de internet e tudo mais. Troca de mensagens gratuitas em todos os celulares da época que ele foi lançado. Tanto é que hoje, um dos principais motivos para uma pessoa mais velha mudar de celular é porque o WhatsApp vai parar de funcionar no celular dela. Zap, né? O Zap vai parar de funcionar. E ele começa a anunciar, já não vai funcionar, não vai estar recebendo atualização, e a pessoa vai trocar. Eu falo isso porque meu pai fez isso daí esses dias. O Zap não quer funcionar. Não, isso daqui não tem mais função de ligação só, né? Não. Então é como se, tipo assim, falasse, você não pode mais fazer ligação com o seu celular. Você fala, então, na verdade, ele tá quebrado, entendeu? Exato. Não preciso mais dele, preciso de outro. Bom, falando de futuro, não vou começar falando muito sobre futuro, mas uma coisa eu tenho certeza. Quando as pessoas se reuniam
lá atrás para contar histórias dentro de uma Esse fogueira, exemplo eu roubei tudo esse exemplo aquela hora. eram histórias, era um conteúdo que estava acontecendo ali, era uma socialização. Então, ou era um conteúdo que eu estava contando da minha vida para sua, ou da sua para minha, enfim, eram conteúdos que aconteciam. Quando isso foi evoluindo, virou um jornal, você queria saber os conteúdos sobre as notícias da cidade, sobre o mercado financeiro, sobre coisas do mundo. Quando isso foi para rádio, você tinha um conteúdo de entretenimento também, até em qualquer um desses formatos, né? Na rádio, pessoalmente, você tinha um momento de falar de coisa séria, você tinha um momento de ter conteúdo de entretenimento, você tinha um momento de ter informação. E, obviamente, quando a gente começa a institucionalizar esses formatos, seja no jornal, rádio, TV, você começa a ter quem paga a conta para você ter esse conteúdo todo, que é o anunciante. Então, me espanta quando as pessoas se espantam, olha que frase bonita, né? Por algumas coisas serem cobradas, porque na verdade a gente sempre fez isso. Alguém tem que pagar a conta, né? Os servidores do Instagram para guardar esse tanto de foto, de vídeo, custam caro. Então, quem vai pagar a conta? Quando você não está pagando nada, quando o jornal é gratuito, você, na verdade, é o produto. Alguém está te vendendo um anúncio. Quando a televisão é gratuita, alguém está querendo te vender uma propaganda. Quando a rede social é gratuita, alguém está querendo vender anúncio daquela rede social. Então, no fundo, eu entendo que uma coisa nunca mudou. Conteúdo. A necessidade de consumir informação, a necessidade de consumir entretenimento, a necessidade de consumir alguma coisa ali dentro. Agora, o formato que isso vai acontecer muda todo o tempo, mediante a tecnologia, a tendência e tudo mais. Então, falando sobre o futuro, uma certeza que eu tenho é que a gente vai continuar consumindo conteúdo, independente de qual seja o formato. Agora, sobre tecnologia, o meu spoiler é um pouco do que o Danilo falou no começo. Cada vez mais, não sei se foi o Danilo ou o Gabriel, uma publicidade mais personalizada. E mais personalizada a níveis absurdos. Eu imagino que o gestor de tráfego que a gente tem no time, ele vai começar a virar quase que um programador de lógica. Porque ele vai começar a programar as diferentes variáveis e quais que vão ser as possibilidades que eu vou oferecer. Então, assim, se esse cara entrou na minha página, comprou o produto há 30 dias, é homem, gosta de tal coisa, né, eu vou mostrar esse anúncio. Se esse cara entrou faz 3 dias, ele nunca comprou o produto, ele torce para tal time e ele faz tal coisa, então, assim, cada vez mais vai ficar personalizado. Se isso vai acontecer via inteligência artificial, a pessoa vai ter que programar, vai ser automático, a gente vai ter que subir 1000 anúncios ali, eu não sei. Eu só sei que cada vez mais o que eu gostaria também de ver na rede social é isso. Existe uma tendência até por parte da Apple e de outras empresas de começar a restringir essa questão da publicidade personalizada. Então a gente já perdeu um pouco de poder de segmentação nos últimos tempos, mas eu acho que isso não vai perdurar, porque é um saco você tá querendo um produto e não aparecer nada com nada para você. Então alguém vai começar a sofrer com isso. E na hora que apertar algum calo, o usuário não vai mais comprar. Se o usuário não comprar mais, o anunciante não vai receber. Se o anunciante não receber, ninguém vai girar. Então, eu não acho que a Apple seja tão boazinha assim. Eu acho que eles querem um pouco do controle dessa personalização toda para talvez virar uma empresa de mídia. E eu gostaria, na verdade, essa é a minha esperança, que na verdade isso não existisse. Eu entendo que é importante você ter alguns limites ali éticos nesse sentido, mas, poxa, eu amo o efeito que o Gabriel falou. Eu amo entrar numa página, às vezes eu tô querendo comprar uma calça. Eu pesquiso no Google de propósito pelo celular, 3 marcas de calça que eu acho que faz sentido e deixo rodar. Meu, naquela semana aparece anúncio pra caramba pra mim, principalmente de noite, que tem pouco usuário no Instagram hoje em dia. Meu, aparece pra caramba. Eu acho a marca que eu quero, do jeito que eu quero, com o preço que eu quero. Você pensar além no uso do Google, né? E eu não faço nada. Agora, provavelmente, talvez o Google, falando de Google Search, vai começar a entrar num modo desse. Então, talvez a publicidade, vamos dizer assim, no modelo de sugestão, fique um pouco mais truncada por essas questões que as plataformas estão restringindo. Agora, a publicidade por meio de demanda, ou seja, eu estou pesquisando por algo, eu imagino que ela vai ser cada vez mais personalizada. Então, o meu sonho, o que é? Pesquisar uma calça e o Google já me mostrar só as lojas que tem o meu tamanho dessa calça. Nossa. Então, assim, imagina o poder de segmentação. Eu poder anunciar por tamanho, poder anunciar por Inclusive, por pra mim, é assim, tipo, eu fico pensando, mano, a gente tá tão evoluído e nenhuma loja virtual fez isso ainda. Que é a loja virtual salvar as preferências do usuário. E mostrar pro usuário roupas que
sabe? Algumas fazem. Tem um em específico que eu já mexi que dá uma leve salvada, mas não é assim a nível de tamanho ainda. Então, mas Eu essas acho uma pena. de fast coaching, fast shop, sei lá, cara, falta nelas, tipo, falta, tipo, você entrar, por exemplo, na Riachuelo, tô de olho em você. Falta você entrar na Riachuelo e lá colocar, por exemplo, as suas preferências, você, tipo, sei lá, está comprando pra quem? Pra você, pro seu filho, pra sua esposa, sabe? E mostrar, eu acho, você tava até falando sobre a parte de estratégia por trás ali do e-commerce, na verdade, da estratégia do cliente, a Amazon lá fora, não aqui no Brasil, mas a Amazon lá fora, eu lembro que eu vi num evento da Local Web eles falando sobre isso, que a Amazon, ela acompanha as suas compras. Então, você comprou um livro, ela vai te indicar outros livros. Aí você comprou uma roupa de criança para menina, para idade X. Daqui um tempo ela vai te apresentar a roupinha para idade Y para você continuar fazendo a compra. Daqui a pouco vai estar numa outra idade, você vai estar vendo bolsa, você vai estar tipo, ele vai acompanhando aquela compra que você fez. Então, cada item de cada setor tem uma trilha até um certo ponto. E, inclusive, teve um cara que descobriu que a esposa estava grávida porque a notificação dele da Amazon começou a mandar coisa de criança para ele, baseado no teste de gravidez que ela comprou, alguma coisa que ela pesquisou, ele começou a sugerir. Não, mas para você ver que interessante, porque qual que é o mais frustrante? Você ter um remarketing que já funciona nesse modelo, mas talvez você criou a conta ali para comprar um presente para sua mãe, e, na verdade, você não tem nada a ver sobre isso. Aconteceu com o Danilo. O que eu imagino que a inteligência artificial vai ajudar? A avaliar o contexto. Então, ela vai cruzar, talvez, ali... Hoje em dia, no Instagram não tem tanto, mas no Facebook você colocava seus parentes ali, né? Sim. Então, ele vai cruzar que eu tenho uma mãe de tal idade que faz aniversário nesse dia e, poxa, tem 98% de probabilidade de eu ter comprado um presente para ela de aniversário, então ele não vai me fazer um remarketing no mês seguinte oferecendo outro sapato, porque ele sabe que eu não vou querer. Ou ele vai voltar no Natal, ou ele vai voltar no Dia das Mães, ou ele vai voltar no próximo aniversário dela. Imagina que conexão, cara. Você tem lá seus parentes ali, sua mãe marcada ali no Facebook, ela tá caçando coisas que ela quer ver, e no Dia das Mães aparece para você, sua mãe pesquisou tal coisa, Incrível. sua mãe pode estar querendo isso. Já imaginou? Muito bom. Então É um isso. poder subutilizado. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre marketing digital no geral. Mas respondendo a pergunta do Diga seu aí. barbeiro. E aí? Marketing digital funciona mesmo? Cara, não à toa que estamos aqui, né? Todo mundo aqui Exatamente. vive de marketing digital, Sim. todo mundo aqui vende através de marketing digital, todo mundo ajuda clientes através de marketing digital. Então, o marketing digital é uma ferramenta. E, poxa, a ferramenta X funciona, esse microfone funciona. Se ele estiver ligado dentro de um captador, se ele tiver algum lugar para armazenar essa gravação, ele funciona. Agora, se ele estiver dentro da gaveta jogado ou ele não tiver com cabo plugado, ele não vai funcionar. Inclusive, editor, eu espero que esteja gravando, porque a gente já está aqui há um tempo. Então, assim, as ferramentas são ferramentas. Não significa que por utilizá-las, não é porque eu tô com um microfone profissional aqui caríssimo que a minha voz está perfeita. Coitado de quem está ouvindo. Porém, se eu fizer um bom uso dessa ferramenta da melhor maneira, ela vai gerar um resultado. Então, sim, eu diria que gera resultado. Afinal de contas, toda ação, toda movimentação gera um resultado. Talvez, em algumas vezes, só não vai ser o resultado que você desejaria. Positivo ou Mas negativo gera, resultado. gente. É resultado, tá querendo demais. Gera e é democrático. Sim. Nunca se pôde tanto anunciar um negócio, se montar um negócio com tão pouco dinheiro. Sim. E aí fica o meu desabafo. Você que não quer investir dinheiro nas redes sociais, vai olhar quanto custa um aluguel para abrir o seu negócio e para refletir se você está investindo pelo menos esse valor do aluguel em redes sociais, em marketing digital. Porque se você não está investindo pelo menos esse valor, você está fazendo alguma coisa de errado. Porque aí você não quer montar um negócio, você não quer impulsionar uma venda. Você está querendo um milagre. E aí, milagre a gente não faz. É alto. Não é custo, é investimento. Traz Exato. resultado, traz novos clientes. Traz Só é faturamento. caro quando não dá retorno. exato. Se dá retorno, é barato. Se não dá retorno, é porque tá fazendo errado. É porque tá Bom, fazendo sim. errado. A gente tem isso lá na nossa apresentação comercial. Tem 2 motivos para você não estar tendo resultado. Ou você não tá fazendo nada, ou você tá fazendo errado. Porque se você estiver fazendo certo, o resultado vai vir. Eu amo essa tela. Mas sobre ferramenta, o que acho que a gente não pode deixar de falar no podcast também sobre ferramenta e futuro das redes sociais,
É sobre além, de claro, dos planos do Instagram para ter um Twitter do Instagram, o que eu tô muito ansioso pra isso acontecer, porque se der certo, que tem coisas que não deu certo, como o recado lá do Instagram, né? Sim. Durou 2 semanas e já era. Ninguém Já mais Tá sumiu. usa. funcionando ainda. Funciona, mas você posta lá alguma coisa? Eu não. Mas foi uma tentativa bem próxima do Twitter. Foi. Né? Até eles tentaram, mas ainda não deram certo. Mas eu tô ansioso pra se der certo isso daí, se pegar mesmo, vai ser bem legal. Mas além disso, tem a questão do selo de verificação, que o Instagram vai começar a comercializar, o que eu acho que vai ser muito bom. Algumas pessoas não gostam, porque vai tirar o crédito de quem conseguiu isso de maneira natural, né, orgânica. Mas ele não te dá só o selo, né? Só a fama ali. Ele vai te dar vários outros benefícios, como um deles vai mostrar suas publicações para mais pessoas, né? Você vai conseguir alcançar mais pessoas com isso. Muito legal. Então isso para quem usa o Instagram, para quem usa as redes sociais para vender ou para vender a sua imagem, algum produto, que todo mundo tem que fazer isso por conta do marketing digital, né, que tá em alta, vai ser algo muito útil, uma ferramenta que todo mundo vai ter que ter. Bom, mas o mais legal dessa questão da verificação é que demonstra quem tá jogando o jogo de verdade, né? Então, acho que assim, mostra assim, ei, eu tenho, ainda que seja uma taxa mínima, né? Dependendo de quanto que você gasta ali por mês em anúncios, eu sou uma conta profissional, eu tô preocupado com isso, meu perfil não é só um perfil para amigos, então eu gosto nesse sentido. Demonstra profissionalismo, embora eu ache uma pena porque vai tirar um pouquinho do brilho. Mas é isso aí, depois eles inventam outra coisa ali para poder fazer a verificação. Mas é isso, né, gente? Falamos demais já, falamos bastante sobre marketing digital, acho que foi um papo bem gostoso. Se você aí que está nos assistindo, ficou até o final, tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, quiser conhecer mais a gente, procura a gente lá no Instagram, @agenciachairo, ou na rede social do momento que você está vendo esse podcast, talvez seja outra, seja não sei o que 92, talvez seja do Elon Musk, talvez seja uma rede social maluca do chinês, do coreano, uma rede social de dorama, vai saber, né? Enfim. Rede social de dorama vai fazer sucesso? Vai fazer sucesso. Não copiem, vou registrar essa ideia antes desse podcast ir no ar, então. Mas é isso aí. A gente está à disposição ali, respondendo caixinha, tirando dúvida e até se você quiser ser atendido por nós. E, gente, faz aquilo que todo mundo pede, né? Curte o episódio, comenta, compartilha, tira suas dúvidas, que a gente está aí produzindo conteúdo, a gente está aqui para te servir, para te entregar conteúdo de valor, tirar a dúvida, trazer um conteúdo legal e a gente se vê no próximo episódio, fechou? Um abraço!